Ficou entrando aí. Daqui a pouco eu continuo. Deixei lá para compartilhar, tá? Imagino que vai carregar depois. Não vai carregar agora porque ele vai estar jogando para o servidor do Instagram, tá bom? Vou dar 3 minutos, vai. A professora Thaís aí, ó. E a professora? Manda um salve para os seus alunos e avisa. Gente, não esqueça, a live da professora Thaís vai ser hoje. Eu esqueci, 1h40, se eu não me engano. E a live da Yasmin é 4 horas, tá bom? Eu vou me esforçar muito para assistir a live da Thaís, porque essa hora eu já vou estar me arrumando para trabalhar. E óbvio que eu vou assistir. Mas eu vou assistir e não vou comentar, eu vou assistir pelo computador, tá? Que eu aprendi como faz. Daí você precisa baixar um plugin no Google Chrome, só que você só assiste, você não comenta, tá? E aí o da Yasmin eu estarei trabalhando, então eu vou ficar aqui ouvindo enquanto eu vou estar trabalhando, então não vou comentar também, tá bom? Prestigiem as lives. Participa lá, deixa o celularzinho no canto ali carregandinho e prestigiem. Se tiver, e eu sou polêmico, hein? Se o assunto for polêmico, eu vou ali meter meu bedelho ali. Pega meu celular e manda a mensagem. Principalmente o da Yasmin, que vai falar sobre escolas. Eu já vou meter o bedelho ali, hein? Aí o Johnson falando, uma extensão que se chama IG Stories Instagram, exatamente. Você só assiste, você não comenta. Para você comentar, você comentar no celular. Tá bom? Quantas pessoas entraram? 27? Então vamos continuar. Estava com mais ou menos 35. De 140 alunos, tudo bem. Tem gente que está isolada e não está com internet. Mas não tem problema. Mas vamos lá. Vamos voltar para o conteúdo. Então, saímos sobre estrutura e elementos da comunicação, tá? Terminamos aquela parte. Alguma dúvida? Falei por 1 hora e não perguntei, né? Alguma dúvida? Vou dar um minutinho aí para vocês colocarem dúvida. Se não tiver dúvida, já vamos entrar na parte da língua e como analisar a língua, a nossa língua, o português. Português brasileiro. O português conseguiu se emancipar de Portugal. Ele conseguiu. A nossa língua era para ser português de Portugal, pá. Mas o brasileiro conseguiu, lógico, o brasileiro é a grande miscigenação de europeus e africanos aqui, conseguiram transformar o português em português brasileiro. Uma salva de palmas. Toda a nossa solidariedade àqueles antigos que fizeram da nossa língua ser essa língua maravilhosa aí. O problema são as 660 mil palavras. Mas de resto, 30 pessoas, então vamos lá. Vamos começar a falar agora, saindo dos elementos de estrutura, vamos para denotação e conotação, hein? Algumas pessoas já mais ou menos entendem o que eu estou falando, outras eu vou explicar. O que funciona? Professor, por que espanhol entra na língua brasileira? Ele não entra na língua brasileira, é uma língua oficial do país, tá? É apenas a língua oficial. Pelo fato do Brasil, no continente sul-americano, ser o único que fala português, então ele precisa se adequar a falar outras línguas. Ou seja, outras pessoas que vierem para cá terem o conhecimento, tá? Jaqueline, oi! Então o que acontece? Como nós temos muitas comunicações com esses países, principalmente quando tinha o Mercosul na época, então temos que ter essa língua. Por isso que nas escolas tem o espanhol, algumas escolas, principalmente as particulares, eles dão aula tanto de inglês como de espanhol. O inglês é para você falar com o mundo, e o espanhol é para que você fale com os países ao seu redor. Então, mesmo que outros países não tenham a nossa língua portuguesa como língua oficial, o Brasil tem, porque, como o nosso país é muito rico, ele tem... aqui, gente, tudo que você plantar, dá. É louco isso. Nosso país é rico de terra. E ainda assim tem gente que, enfim, tá. Então, por conta disso, como o nosso país ele é meio que ele é imenso. Ele, se não me engano, é o 6º país. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma grande asneira aqui.
É o sexto maior país em território. Então o que acontece? Esses países, as pessoas precisam entender como funciona a língua e a política aqui, porque ele, entre aspas, é uma referência. Hoje, uma bela de uma referência. A política aí fazendo jus à referência do nosso país. Entenderam? Então é isso, tá? Por isso que é a terceira língua oficial do país, tá bom? Então agora vamos para a denotação e conotação. Primeiramente, denotação, que seria uma linguagem denotativa, tá? Linguagem utilizada no sentido literal, ou seja, aquilo que eu estou falando não tem outro, não tem sentido nem, só tem um sentido, não tem outro, esquece, um sentido só. Não, mas ele quis dizer, não, linguagem denotativa é um sentido só, apenas. Os exemplos que eu dei que está lá no arquivo de vocês. Os computadores foram ligados simultaneamente. Eu estou querendo dizer outra coisa, a não ser que os computadores foram ligados ao mesmo tempo? Não. Isso é uma linguagem denotativa. Tá bom? Simples. É muito fácil de entender. Não tenta encontrar pelo em ovo. Tá? É assim. É direto e reto. É literal. Segundo, outro exemplo. Precisamos abastecer a despensa. Eu não tô querendo dizer outra coisa. Estou falando que, estou dando a impressão que a nossa despensa está um pouco vazia e por conta disso precisamos abastecer a despensa com alguns alimentos. Simples assim. Tá? E aí, Sidão, suave? É isso. Não estou querendo dizer outra coisa, é linguagem denotativa. Minha bateria está acabando. Não está, tá? É só a frase. Eu não estou querendo dizer outra coisa a não ser que minha bateria está acabando. Tá? Então isso parte do emissor. O emissor está escrevendo um texto denotativo e cabe ao receptor entender que aquela mensagem é uma mensagem denotativa. Só. Nada mais muda. Tá bom? Linguagem agora é linguagem conotativa. Tá? Conotativa, aí já utiliza o sentido figurado. Na parte do sentido figurado, será a nossa próxima aula. Já dando um spoiler aqui para vocês. Tá? Próxima live que nós teremos será ou live ou vejo se eu faço gravado, tá? Provavelmente vai ser live. Irei falar sobre o sentido figurado. Palavras ou expressões ganham um novo sentido em determinados contextos. Isso chama-se ressignificação, tá? Então é isso. O exemplo que eu dei ali. Ondas beijavam suas pernas. Olha que bonito. Olha que fofo. Então, deixa eu ver. Então, é isso que eu quis dizer. A responsabilidade de entender a mensagem é do receptor, né? Sim. A responsabilidade de fazer a decodificação é dele. Cabe a você apenas ser o mais claro possível. Esse é o seu papel. Se expressar da melhor forma possível. E aí ele vai entender da forma como se deve. Como se deve. Se ele virar pra você e falar, mas você quis dizer isso aqui, você fala, fulano, eu quis dizer isso aqui, ó. Nada que eu escrevi aqui, ó, quis dizer isso que você tá falando aí. O que eu quis dizer foi isso aqui. Pronto, acabou. Tá bom? Então, voltando à frase. Ondas beijavam suas pernas. Primeiro, beijar. O verbo beijar. Ato ou efeito de você encostar o seu lábio, de você fazer essa demonstração de carinho numa pessoa. Ou no seu pet. Tá? Com os lábios. Seja no rosto, seja na boca, seja na cabeça, seja no corpo, enfim. Então, vamos lá. Então, para que haja o beijo, precisa de boca. Onda. Esse fenômeno natural. Da onda, da crescente da água quebrando. Ela tem boca? Não tem boca. Então, como que uma onda beija? A partir desse momento, você conseguir entender isso. O que o autor quis dizer com essa frase? Ondas beijavam suas pernas. Ele quis demonstrar que beijo seria uma coisa simples. Simples não, esquece o simples. Seria uma coisa suave, seria uma coisa carinhosa, seria uma coisa, sabe, bem gostosinho de sentir. Então ele usou o sentido do beijo para que ele falasse a forma
a intenção, a força da onda ter tocado as pernas daquele ser. Isso é o sentido figurado, o sentido conotativo. Então veja, ele pegou a significação do ato, não significante, não que ele representa, a significação dele, uma das significações, porque beijo pode ser violento, beijo pode ser falso, beijo pode ser um monte de coisa. Então ele pegou a forma mais carinhosa e ele colocou o sentido desse carinho no texto com o verbo beijavam, né? E aí por conta disso você conseguiu entender como que a onda tocou na perna do ser de fato, tá? Outra, devorei esse livro. Devorei esse livro. Coloquei ele no prato, garfo e faca, cortei em várias partes e me alimentei. Não. Na verdade, devorar é você comer de forma feroz, né? Não. Quer dizer que você leu muito rápido. Quer dizer que você usou da mesma ferocidade, velocidade com que uma pessoa devora um alimento. Você devorou o livro. Entendeu? Você leu ele com muito rápido. E de forma muito... Entenderam? É isso. Bem simples. Tá bom? E agora, um outro exemplo seria um trecho tirado de Dom Casmurro. Se preparem, tá? Vai começar a chegar as lives dos livros. Primeiro livro, como eu falei, Capitães da Areia. Não esqueçam, leiam o livro. E aí, quando for a aula, eu vou mandar lá na sala, tá? Quando vai ser a aula. Será a primeira aula de literatura de um livro específico, tá? Então, vou pegar um livro aqui, um trecho de Dom Casmurro. Segundo José Dias, Capitu, apesar daqueles olhos que diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Capitu, hein? Capitu é embaçada, Capitu... Não vou entrar nesse mérito não. Na aula, presta atenção, já dando spoiler, na aula de Dom Casmurro, eu irei dar a resposta se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Porque no livro tá lá. No livro está escrito. Tá? Então, na minha aula, eu tô falando sério, viu? Na minha aula eu vou dar a informação se Capitu traiu ou não traiu. Tá bom? Tem gente aqui, ó. Não traiu. Calma, espera a aula. Continua com essa informação aí. Continua, tá? Mas pode ter certeza, na minha aula eu vou dar a resposta dessa grande dúvida. Se Maria Capitolina traiu Bento de Albuquerque Santiago, se não me engano, esse é o nome dele. Deveria, tô vendo a galera, deveria. Gente, não existe traição com dever, viu, gente? Esquece esse negócio. Porque isso é como se vocês fossem pagar na mesma moeda. Esquece isso, gente. Sejam melhores, apenas sejam, tá bom? Então, conotação é isso, tá? Agora já estamos chegando no final. Agora vamos entrar nas análises. Se alguém não tá com o slide aí, anota. Muito importante o que eu falei, tem gente que tá anotando, tem gente que não tá, mas tudo bem. Essa parte eu vou dar uma focada melhor, tá? Primeiramente, análise textual. Qual é a finalidade da análise textual? Tem análise textual, temática e interpretativa. As três têm finalidades. Primeira finalidade da análise textual, aproximação primária. Você irá se aproximar do texto, tá? E você vai se preparar para fazer uma análise mais profunda, que seria temática ou interpretativa, tá? Quais são os passos? Isso vai cair na prova, já estou avisando já. Isso vai cair na prova. Estou avisando e vou repetir. Isto vai cair na prova. Anota. Qual a finalidade de uma análise textual? Primeiramente, estabelecer uma unidade de leitura, tá? Como que isso funciona? Você vai estabelecer. É uma poesia, é um poema, é uma prosa. Ele escreveu em versos, como ele pode ser escrito em literatura de versos como cordel. Ele escreveu em literatura normal em forma de prosa. É uma imagem, é uma placa, é um rótulo de remédio. Você vai estabelecer a unidade de leitura. Tá? A partir do momento que você estabelece a unidade de leitura, você já vai começar a abrir a sua visão para... Ele escreveu um livro de 200 páginas. Jorge Amado escreveu um livro de 200 páginas. Você vai começar a ver todas as informações que você tem de literatura na cabeça. Linguagem notativa,
figura de linguagem, algumas formas específicas dele colocar determinados por que ele colocou alguns personagens para expressar aquele sentido específico para o leitor. Então tudo você já começa, quando estabelece a unidade, você vai começar a funilar, vai separar algumas coisas que não servem. Poesia, poema não serve. Imagem não serve. O que serve é o texto, o livro. Então por conta disso, você vai começar a estabelecer a unidade de leitura. Segundo, ler a unidade do começo ao fim. Da primeira letra do primeiro parágrafo até a última letra do último parágrafo. Por quê? Porque vai ter aluno que vai pegar resumo na internet. Vai. Mas claro que vai. Porque ele vai estar tão atolado com os trabalhos, professor. É trabalho de sociologia, é trabalho de interpretação de matemática, é trabalho de geografia, é trabalho de história, é trabalho de inglês, é trabalho de informática, é trabalho, um monte de trabalho. Então eu vou minimizar meu tempo. Eu vou ler o resumo. Uma grande de uma cagada. Você vai ler o texto do começo ao fim. Professor, tem dó da gente. Tem dó. Tenha dó. Você vai passar, professor, um livro. Eu preciso sentar a bunda na cadeira para ler o livro. É complicado. Eu leio devagar, professor. Eu vou ler de minúcia, de pagininha em pagininha. Vai cair na prova. As 3 análises, tá? Vai cair na prova. Então, o que acontece? Todo mundo, eu imagino que todo mundo tenha necessidades fisiológicas. Ou seja, vai no banheiro para... Vocês entenderam? Pega o livro, larga o celular, larga o Candy Crush, larga o Farm Heroes, larga os joguinhos, pega o livro, abre e lê. Audiobook vale? Vale, porque no audiobook os atores e atrizes eles estão lendo exatamente o que está escrito, tá? O audiobook de Dom Casmurro tem 7 horas, se eu não me engano. O audiobook do Capitães de Areia, imagino que as páginas sejam praticamente parecidas, vai ter o mesmo período. O do Cortiço também, se não me engano, o Cortiço é um pouquinho mais longo. Ou um pouquinho mais curto, se eu não me engano. Aqui a minha edição é um pouco mais curta. Mas se eu não me engano, vai ter nessa mesma faixa, entre 7 e 8 horas de audiobook. O problema é quando você para. O problema é quando você para no audiobook e você vai voltar a escutar. O que acontece? No livro, o que a gente faz? A gente parou numa parte e deixa aqui, ó, no marca-texto. Aí eu tô aqui, ó. Eu parei na página, aqui, eu deixei aqui, 87. E aí, onde você pode encontrar o livro? Eu já disponibilizei os 14 ou 15 livros que eu vou tentar trabalhar com vocês esse ano, tá? Tá lá no Google Drive, que foi lançado em todas as salas, na sala da sala 1 e 2, na sala 3 e 4, tá? Então tá lá. Outra, aula de literatura, não, professor, aula de literatura é só livro? Não. Iremos analisar também um filme. Eu preciso ainda ver qual vai ser o filme, tá? E também tentaremos analisar um desenho, tá? Ou seja, vai ser um anime, ou vai ser um desenho normal, alguns capítulos de um desenho normal, tá? Professor, dá uma recapitulada? Primeiramente, estabelecer a unidade de leitura. Você vai entender se é um livro de literatura, você vai entender se é um resumo, você vai entender se é uma redação, você vai entender se é uma poesia, se é um poema. E aí, a partir disso, você já vai começar a pegar as informações específicas de como fazer uma leitura de um livro, como fazer a leitura de redação, porque tem regras de redação, como a professora Thaís está magistralmente explicando para vocês. Então, tem algumas regras em específico, tá? De como vocês vão organizar. Essas regras que nós, professores, utilizamos para ler os textos de vocês. Então, você primeiro precisa entender qual é o seu texto. Estabelece a unidade do texto. A partir disso, todas as outras informações de poesia, poema, joga fora e você só segura a de literatura e faz a leitura, tá? Ler a unidade do começo ao fim, nada de resumo, acabei de falar aqui. Nada de resumo. Já disponibilizei o PDF de todos os livros. O livro mais longo que vocês irão ler é Vidas Secas. Se eu não me engano, lá no PDF, ele está com 800 páginas. Professor! 800 páginas? O ideal dele é 470, se eu não me engano. Tá? Ele é totalmente escrito. É que no PDF, eles fizeram um corte lá, que eles colocaram todos em 800 páginas. Tá? Mas o livro mais longo que tem lá é Vidas Secas. E vai demorar um pouquinho pra gente ler, porque a pesquisa dele vai ser muito aprofundada. Porque ele fala do sertanejo, do forte, sertanejo forte. Então, por conta disso, eu vou fazer uma mega pesquisa sobre o Nordeste,
que você vai entrar em contato com a região do nosso país. E a partir disso, como que a sociedade nordestina influencia nos personagens? O fato do Nordeste, né, caatinga ou tem cerrado, o que isso influencia? Entenda, a sociedade influencia o homem, tá? O homem, o indivíduo influencia a sociedade influencia o indivíduo, tá? Então, por conta disso, é muito importante primeiro saber como funciona o Nordeste, para depois explicar o que Graciliano Ramos quis dizer com Vidas Secas, tá? Então, ler a unidade do começo ao fim. Terceiro, assinalar as dúvidas e os vocábulos desconhecidos. Li essa frase aqui. Li esse parágrafo aqui e não entendi. Li essa palavra, lembra que eu falei dos vocábulos desconhecidos, que é o ruído semântico? Eu peguei esse vocábulo aqui e não conheci. Um livro que vocês irão ler, que tem um monte de vocábulo desconhecido, é Iracema. Iracema. Livro difícil de ler, difícil. Já falo logo, é difícil. O autor, já explicando um pouquinho sobre Iracema. Oi, Lívia. Já explicando um pouquinho sobre Iracema. O autor, ele fazendo a tratativa entre a Índia e o português, eles transam, e aí, mediante isso, ela fica grávida. E o autor, ele quis fazer com que, ele usou de uma forma extremamente poética, até para falar, o filho que se originou do português com a Índia foi o Ceará, o estado do Ceará. Essa foi a viagem que o autor fez, tá? Então, o que ele está querendo dizer com isso? A miscigenação, tá? A mistura de cultura, a mistura de povos entre os portugueses que vieram para o país e fizeram a colonização do nosso país, com os povos nativos já do país, eles juntando essas duas culturas para criar uma nova cultura. A partir disso nasceu o estado do Ceará. É como se ela tivesse parido o estado do Ceará, tá? Viagem do autor, todo autor viaja, tá? Mas é isso mais ou menos o que ele quis dizer. Lógico, ele conta com todo o drama de Iracema e do português e das tribos, enfim, tá bom? Mas isso eu vou falar na aula de Iracema. Então você vai assinalar as dúvidas dos vocábulos e aí, óbvio, vocês vão perguntar para quem? Para o professor. Ele fala, professor, eu não entendi isso aqui. O que ele quis dizer aqui? Professor, essa palavra aqui eu não entendi. Principalmente palavras vocês irão pesquisar no dicionário, tá? Mas mediante as dúvidas vocês perguntam para o professor, que eu vou tentar esclarecer o máximo possível. Aí vocês terão essas dúvidas assinaladas, solucionadas. Isso vai melhorar o texto para vocês irão compreender de uma melhor forma. E a partir disso, você vai se informar melhor a respeito do autor. Quem que ele é? Aí, o que acontece? Se informar melhor sobre o autor significa o quê? Você entender qual é a posição de fala dele. Isso é extremamente importante. Estava falando agora antes sobre elementos e estrutura da comunicação, sobre posição de fala. Você vai entender qual é a posição de fala dele. E a partir disso, você consegue entender como que o livro foi escrito. Já vou falar uma informação mais ou menos como se fosse um spoiler do livro Dom Casmurro, tá? Não um spoiler da história. Assim, uma das teorias do porquê que esse livro foi escrito. O que acontece? É uma teoria, tá? Não sabe se é uma hipótese, não sabe se isso é realidade, porque Machado de Assis já faleceu. Preste muito bem atenção. Machado de Assis era muito amigo de um outro escritor, esqueci o nome desse escritor, tá? Vai me perdoar, depois alguém pesquisa sobre isso, aí vocês irão conversar aí entre vocês. Eu falei isso na aula do ano passado, e eu tô falando pra vocês. Ele era muito amigo de um escritor. Machado de Assis já era casado e esse outro escritor também era. O filho desse outro escritor, não sei se era Mário de Andrade, esqueci, gente, desculpa. Ele tinha uma doença congênita. Não sei se a palavra congênita tá certa. Ele tinha uma doença, que era epilepsia. Para quem for fazer aí, voltar ao lado de enfermagem ou medicina, vai saber que epilepsia é hereditário. É do pai para o filho. Tá? Vem do gene do pai para o filho. Mesmo que o pai não desenvolva muito pouco, o filho, quando ele tem epilepsia, é hereditário. Tá bom? O que acontece? Essa informação veio de uma carta, provavelmente, que era de um dentista que era dos dois autores, do Machado e do outro.
E aí, nessa carta, ele relata, né, sobre o que os filhos também dele, do outro autor, também ia se consultar com esse dentista. E ele falou que ele tinha epilepsia e tal, não sei o quê. E aí esse doutor começou a ver, sabia nesses estudos de epilepsia por hereditariedade. Só que acontece, o autor, o pai do menino que tem epilepsia, não tinha epilepsia. Não tinha. Já Machado de Assis tinha epilepsia. Então o que acontece? Qual que é a teoria? Presta bem atenção. Vamos explodir a mente aí. A teoria é a seguinte, que Machado de Assis escreveu Dom Casmurro com a intenção de colocar no texto a tortura que ele tinha na cabeça dele de ter ido lá na casa do amigo dele e pegado a mulher do amigo dele. E desse rolo gerou o filho. Então o filho era de Machado. Então ele escreveu esse texto na intenção de se culpar por ter traído o melhor amigo. É uma teoria, tá? Mas faz um grande sentido que esse seria um dos motivos dele ter escrito Dom Casmurro. Tá bom? Não tem como saber. Todas as partes envolvidas já faleceram, então não tem como saber. Enfim, isso é você começar a destrinchar sobre o autor. Lógico, eu estou usando uma teoria para isso. Pode ser válida, mas enfim, vocês irão depois pesquisar melhor sobre o autor, enfim, para saber exatamente qual foi as suas experiências, qual foram as suas impressões, o porquê ele escreveu aquele livro, porquê ele passou aquele tipo de mensagem, onde ele vivia. Lembra que eu falei que sociedade moda o indivíduo? Então vocês também sabem onde ele nasceu, onde ele conviveu, quem ele era lá de fato, o que ele fazia antes ou depois, para ter escrito o livro, tá bom? Isso é a primeira análise, tá? Que é a análise textual. Agora vamos para a análise temática. Qual a finalidade da análise temática? Compreender profundamente o texto. Você vai escutar o que o autor quer falar para você, escutar, descobrir por meio dessas informações e refletir sobre a história. Então, primeiro, captar o problema que motivou a concepção do texto. O que acontecia na época? O que acontecia na época de Capitães de Areia para Jorge Amado ter escrito aquele livro? Quantas crianças de rua ele viu? Ou se de fato os Capitães da Areia existiram? Havia um grupo organizado que poderia não ter esse nome, de fato. E ele ter convivido em Salvador com essas crianças que faziam esse tipo de ações. E por meio disso, por meio desse conhecimento, ele escreveu um livro de ficção em cima dessa realidade. Tá? A abordagem do tema, ou seja, a argumentação do autor e a conclusão que ele chegou. Tá? Qual é a crítica que ele está fazendo? Qual é a síntese que ele está fazendo? Geralmente a literatura serve para criticar ou para sintetizar alguma coisa. Então, quais são os argumentos que ele coloca no texto para que ele chegue a determinada conclusão? Que é a conclusão que ele quer que você chegue também. Tá? Ou seja, deixar em aberto a informação, ou seja, afunilar para que você... Caramba, é isso mesmo que está acontecendo. Tá? Processo de raciocínio do autor, ou seja, a coluna vertebral do texto. Dom Casmurro, dando essas explicações, falando do Dom Casmurro, começa na adolescência, Bento de Santiago com 15, Maria Capitolina com 14, e a partir disso eles crescendo. Então ele começa falando da adolescência, o que se passa na cabeça dos jovens quando eles são adolescentes, a transição da adolescência para a fase adulta, e já na fase adulta, depois que vem as responsabilidades, deixa algumas coisas da adolescência de lado e continua e agrega coisas novas sobre a vida adulta e como isso influencia nos personagens, tá? Então você entende a coluna vertebral, como ele começou e onde ele vai terminar, tá? Verificar se há compreensão do que o autor considera como essencial, ou seja, todas as informações que ele colocou, todas as críticas que ele fez, todas as conformidades que ele colocou também, se tudo isso é essencial para você canalizar as informações, tá? Você identifica as ideias secundárias, ou seja, ele usou algumas coisas aqui, ó, ele foi jogando aqui, ó, ele jogou um bagulho aqui, jogou um bagulho aqui, jogou um aqui, para
dá mais ênfase no primário. Você precisa identificar as secundárias, tá? Professor, como fica a análise de um texto da época? A leitura é sobre como era naquela época ou sobre o que motivou o autor a voltar naquele tempo para escrever sobre? Geralmente esses autores, essas literaturas que eu vou passar para vocês, são todos contextos da época. Ou seja, Machado de Assis escreveu, se eu não me engano, Dom Casmurro em 1900 e alguma, e Guaraná com rolha. Mas, ou 1899, não, 1899, ele escreveu outro. O Dom Casmurro, deixa eu ver aqui quando ele escreveu. Deixa eu ver. Foi publicado em 1899, ou seja, o que estava acontecendo na época, tá? Então, o que acontece? O que motiva, principalmente o que motivava os autores brasileiros a escreverem, era o que estava se passando no momento. Tá? Eu já vou revisar a análise temática, viu, Feitosa? Só um pouquinho. Então, por conta disso, ele vai falar um pouco sobre a monarquia na época que tinha. No trecho, ele fala como se ele estivesse vivendo ainda no Brasil da monarquia. Então, isso para ele era uma coisa muito real, tá? Mas digo, por exemplo, novelas da época, textos atuais que acontecem no passado. O que acontece? Nossa humanidade é cíclica, viu, Fábulo? Então, muitas coisas que aconteceram no passado acontecem hoje. Principalmente Dom Casmurro, ele é muito atual. Dom Casmurro é extremamente atual. Tudo que ele fala no livro, isso acontece hoje. Quer dizer que naquela época também acontecia. E antes também. E antes também. Porque o ser humano é o mesmo. O que muda só é a sociedade que está em volta dele. E aquilo que ele coloca para fora como ideologia, tá? Então, as novelas da época, elas tentam usar um pouco da língua, a vestimenta e também o modus operandi da época. Um exemplo, na época, uma mulher devia usar luvas com a manga até aqui. Uma mulher expor o seu braço era algo muito sensual. Expor a canela era muito sensual. Naquela época. Hoje, tá ali, nem se fala. Mas naquela época, sim. Então eles usam esse tipo de contexto para explicar como a humanidade evoluiu, principalmente as novelas, tá? A novela de hoje, que vai se passando hoje, nós fazemos esse contraste, nós fazemos essa leitura. Como nós vivemos hoje, como era antes. E qual foi a evolução que foi traçada. E para eles, alguns problemas na época eram difíceis de se resolver, tá? Hoje já é diferente. Então nós utilizamos esse tipo de coisa, tá? Como que era antes e qual é a tecnologia que foi inventada para sermos o que somos hoje, tá bom? Deixa eu voltar pra aula, cadê? Ideias secundárias que eu falei. Pega as ideias, olha Aline, como estamos? Pega as ideias secundárias para ele corroborar com as primárias. O que ele tá pintando aqui, ó? Para que ele faça com que você entenda o que ele quer falar na primária, tá? E por último, você vai estabelecer o esquema definitivo do pensamento expressado. Ou seja, eu entendo que Dom Casmurro é um livro do quê? Muita gente vai falar, é um livro de traição. É um livro de não sei o quê. É um livro que fala sobre a loucura de Bento Albuquerque Santiago. Não! O livro não fala sobre isso. Eu vou falar exatamente o esquema definitivo do pensamento expressado na aula de Dom Casmurro. Mas ele não fala sobre traição. Ele fala sobre outra coisa, tá bom? Isso eu tô falando a traição entre Capitu e Maria Capitolina, tá? Em Capitu e Bentinho. Não em abrangência, tá? Então, recapitulando, análise temática. Você capta o problema que motivou a concepção do texto. Qual foi a motivação? O que ele estava passando na época para ter escrito esse texto? A abordagem do tema. Qual o tema que ele está usando? E como que ele aborda esse tema? Se ele fala um pouco sobre ciúmes, um exemplo, no Dom Casmurro, como que ele aborda esse tema? Como que ele vai? Ciúme é uma doença, tá, gente? Então, para muitos aí que leram Dom Casmurro, nossa, Bentinho era descontrolado. Ciúmes é uma doença. Se você é ciumento, você é doente. Tá bom? Bem simples aqui. Tá bom? Peraí, que horas são? Meu Deus. Desculpa. Já vou terminar, tá acabando. Processo de raciocínio do autor. O
que passou na cabeça dele, ou o que ele viveu, até um exemplo, para que ele e como que ele escreveu para que ele escrevesse o texto. Qual foi a coluna vertebral que ele fez, tá bom? Verificar se há a compreensão do que o autor considera como essencial. Qual é a essencialidade dele? A história que ele está contando. Ele está falando sobre uma história referente a ciúmes, então você precisa ver se você conseguiu entender exatamente sobre ciúmes, tá bom? As ideias secundárias, o que ele usou de fora para corroborar o que está acontecendo dentro, e você aí estabelece o esquema definitivo do pensamento expressado, tá bom? Por último, análise interpretativa, ou seja, de fato, a interpretação do texto. Você estará sendo um leitor mestre aí. Você já vai estar aqui, ó, maravilhoso. Você vai, primeira coisa, raciocinar as ideias expostas utilizando a cultura científica e filosófica. Dom Casmurro ele usa bastante, tá? Sobre cultura científica e filosófica no texto dele. E aí, Digão? Então você vai começar a raciocinar quais foram as culturas, a parte científica, a parte filosófica que ele quis dizer no livro dele, tá? Você vai raciocinar essas ideias. Segundo, você vai buscar a conexão com as outras obras do autor, tá? Se ele usa outras obras dele, principalmente Machado de Assis, se ele usa Memórias Próximas de Brás Cubas, se ele utiliza outros livros dele para corroborar com o livro que ele está escrevendo. Não utiliza essa corrente filosófica? Ou então faça a leitura desses outros livros e veja se a corrente que ele utiliza é a mesma. Veja se essa corrente é a mesma. Se ele escreve livros diferentes, livros com outras temáticas, ele é bem versátil, então aquele livro ele é fechado especificamente para aquele tema, tá bom? Leia as entrelinhas, o discurso implícito. Vou dar um grande exemplo de discurso implícito aqui. Eu, professor Renato, gosto de ir na academia para dançar. Ponto. Desculpa, Feitosa, vou falar mais devagar, tá? Só vou explicar sobre as entrelinhas. Eu, professor Renato, vou para a academia para dançar. Qual é o implícito disso? Eu não vou para a academia para puxar ferro. Este é o implícito. Nós, professores, fazemos duas leituras. A leitura do implícito e do explícito. O explícito é o que eu falei, eu vou para a academia para dançar. O implícito é, não vou para a academia para puxar ferro. Simples assim. A partir disso, você começa a entender que o meu foco não é ficar bodybuilder, o meu foco não é ficar tomando suplemento, dessas coisas, tá bom? Então, retornando, para falar um pouquinho mais devagar, para a Feitosa, raciocinar as ideias expostas utilizando a cultura científica e filosófica. Você vai utilizar a parte científica e filosófica do autor para que você entenda aquilo que ele quis dizer, tá bom? Bem simples isso aí. Qual a filosofia que ele segue, quais foram sei lá, como é que eu posso falar? As pesquisas científicas que ele fez, principalmente psicologia, tá? No caso do Dom Casmurro é muito psicologia e psicanálise. Qual foi a cultura científica que ele estabeleceu para que ele escrevesse o livro? Segundo, buscar a conexão com outras obras do autor. Se outras obras também falam na obra em específico que vocês estão estudando. Se não, ele fez uma obra isolada, tá? Ele está falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas no livro dele. Se Memórias Póstumas veio antes? Não. Sim, Memórias Póstumas, que foi depois. Ele falou sobre Dom Casmurro, então essa corrente filosófica que ele começa a utilizar, tá bom? É essa filosofia que ele fala sobre estudo do ser humano, tá bom? Lendo as entrelinhas, o discurso implícito e explícito. O implícito quer dizer, adote uma posição pessoal. Aí que vê a opinião de vocês, que vocês já foram além já. Opinião pessoal apoiando-se em argumentos. Qual a opinião do livro do Dom Casmurro que vocês colocaram aí? Que Maria Capitolina não traiu Bento Santiago. Essa é a opinião de vocês. Pessoal. Na aula eu vou falar se traiu ou não traiu, tá bom? Tá escrito lá. Então, vocês irão adotar essa opinião pessoal. O que acontece? As provas, os textos, eles querem ouvir a sua opinião pessoal. Porque você é um ser pensante. Você sendo um ser pensante, você influencia a sua sociedade e eles também querem entender como a sociedade influencia você. Então você precisa dar a sua opinião. Ah, eu achei bom. Bom não é opinião. Ele quer que você adote uma posição, tá, em cima do que foi escrito, que você apoie-se em argumentos. Ela traiu Bento Santiago? Você vai no livro caçar trechos
onde mostra que ela traiu. Ela não traiu, você vai no texto com argumentos do texto mostrando que ela não traiu. Não é só eu acho, não. Isso é sua posição pessoal. Você com argumentos tentar me provar que não. E peraí, que me pediu desculpa que acho que vou ter que encerrar. E por último, você vai elaborar um resumo. Fechou, tá? É isso. Tá bom? Então, tô finalizando em 10 minutos. Então é isso, tá bom? Raciocinar as ideias expostas, buscar conexão com outras obras do autor, ler nas entrelinhas, adotar a posição pessoal e elaborar um resumo, tá? Ou o resumo tá aqui, ou o resumo escrito, tá? Você precisa... Porque o que acontece? Quando você lê um livro, você fala, nossa, que livro maravilhoso. Preciso contar para as pessoas que o livro é bom. E você vai elaborar aqui, ó, o resumo. Entenderam? Só que resumo com a língua, não sem a sua opinião. Resumo não é você colocar a sua opinião. Quando você coloca a sua opinião, tem outro nome. Não é resumo, tá bom? É fichamento ou resenha, tá? Não, resenha é resenha. Resenha é o fichamento, tá? Resumo não é sua opinião. Resumo é o resumo do texto. Então você vai elaborar esse resumo e a partir disso você completa essas 3 análises. Essa interpretativa, a temática e a textual. Primeiro a textual, tá? A regra. Primeiro a textual. Que você vai ler para a fruição. Fruição significa se você gosta ou não do livro. Achei bom. Igual, por um exemplo. Minha análise textual de Harry Potter, achei uma bosta. Me julguem. Fica à vontade. Eu tenho argumentos para falar que é uma bosta. Mas enfim. Essa é a minha análise textual, porque eu não fiz uma análise temática. Porque eu não tenho um resumo na minha cabeça do Harry Potter apenas dos livros. Só pela análise textual eu achei que é meio fraco. Se eu fosse mais para dentro, ia ser análise temática, eu ia começar a raciocinar como que a J.K. Rowling escreveu o texto, quais foram as informações, da onde ela puxou, quais foram as fontes que ela bebeu para escrever o livro. E, por fim, eu fazer uma análise interpretativa, fazer um resumo, adotar uma posição pessoal daquilo que está escrito com base nos argumentos. Como que o Harry faz, como que o Rony faz, como que a Hermione faz e como que o Voldemort faz, enfim, tá bom? Então, galera, é isso. Live grande, me perdoem, porque a informação é bastante. Não vai ter atividade sobre. Só espero que vocês guardem essas informações que eu passei pra vocês. Vai ficar salvo aí, tá? Assistam de novo, de novo, de novo. E aí, para que vocês assimilem a informação o máximo possível, tá bom? Não vai ter atividade, fiquem tranquilos. A próxima, que eu vou falar sobre figuras de linguagem, aí sim terá atividade. Essa não terá atividade. Essa aula é mais teórica para que eu introduza vocês na literatura, para depois explicar o que é literatura. Que até então não expliquei. Só falei sobre livros, falei sobre análise, mas não sobre literatura. Tá bom? Então, galera, é isso. Muito obrigado por essa live top, maravilhosa. Desculpa o problema no começo, tá? Tive que reiniciar meu celular, aí agora deu certo, tá bom? E aí depois eu ajeito uma nova live para vocês para as próximas semanas, tá bom? Então é isso. Comecem a ler Capitães da Areia, que vai ser o primeiro o primeiro livro que nós iremos estudar, tá bom? E aí, subseguinte, Dom Casmurro e depois O Cortiço. São os 3 primeiros livros, tá bom? Aí vamos para um filme e depois voltamos para a literatura, tá bom? Então é isso. Galera, muito obrigado, um grande abraço. Fiquem em casa, só sai se for para comprar coisa pros amiguinhos. E se for sair, usa máscara, chega em casa, tira a roupa, põe pra lavar, toma banho e é isso. Grande abraço, se cuidem e vamos assistir a live da professora Thaís, hein? Todo mundo junto aí pra assistir a live da professora Thaís. Um abraço.